Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou o Manuel. E eu sou a Sara. Hoje temos o prazer de estar à conversa com o Pedro Oliveira, Dean na Nova School of Business and Economics. Na sua carreira académica passou, entre outras, pela Copenhagen Business School, pelo Cornell Institute of Healthy Futures da Universidade de Cornell, fundou a Patient Innovation e a PPL Crowdfunding, presidindo também a Open and User Innovation Society. É conselheiro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como do Conselho Económico e Social. Doutorado em Gestão de Operações, Tecnologia e Inovação pela Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e tem um mestrado e uma licenciatura em Engenharia Naval pelo IST. Completou ainda alguma formação avançada na Harvard Business School e na Kellogg School of Management da Northwestern University. Pedro, muito bem-vindo ao The Innovation Office, é um gosto receber-te aqui neste nosso escritório. Obrigado, Sara. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Manel. Obrigado pela introdução. Penso que vamos então começar por para aquilo que é a tua atual função, não é? Assumiste há 3 anos a liderança da nova SBE. Que desafios e oportunidades encontraste nessa tua função? Obrigado. Então, de facto, eu fui eleito precisamente há 3 anos e depois tomei posse em janeiro e tem sido uma aventura incrível, devo dizer. A escola está numa trajetória bastante positiva, felizmente tem-nos corrido bastante bem a vida, seja na parte educacional, seja na parte de investigação, mas a escola tem crescido muito. Na realidade, desde que saímos de Campolide para Carcavelos, a escola cresceu de facto muito. Hoje temos, por exemplo, este ano tivemos 6.000 candidatos a um programa de mestrado, aos programas de mestrado, aos vários, onde temos menos de 2.000 vagas e, portanto, a qualidade dos alunos, a diversidade dos alunos, os nossos alunos são de mais de 100 países. Os rankings que temos conseguido, hoje temos vários programas que são top 5 do mundo, outros que são top 10. No ano passado fizemos história porque pusemos 2 programas no top 10, pela primeira vez a Universidade Portuguesa conseguiu fazer isto. Estes programas hoje estão no top 5, por exemplo, o International Masters in Management, que é o maior programa da escola, é o número 4 no mundo, de acordo com a Financial Times. O International Masters in Finance, que é o segundo maior programa, é número 6 no mundo, também de acordo com o Financial Times. Depois, um programa que é o SEMS, que é uma parceria com 33 escolas, é também 4º no mundo, noutro ranking. Portanto, de facto, as coisas têm estado a correr muito bem. O número de candidatos, principalmente internacionais, tem vindo a crescer. O número de alunos que temos que rejeitar tem vindo a crescer muito significativamente. E, ao mesmo tempo, estamos a desenvolver novos projetos, penso eu, muito interessantes, como novos institutos, em algumas áreas. A inteligência artificial tem sido uma área que nos tem ocupado muito tempo, quer dizer, não apenas nós na escola, mas a todos, na realidade. E, portanto, estamos a fazer uma grande aposta nessas áreas, mas também políticas públicas, também sustentabilidade, também longevidade. Já tínhamos um Instituto de Empreendedorismo que tem vindo a também ser reforçado e a crescer. Tínhamos um outro Instituto de Hospitalidade e Turismo que também tem, hoje, na realidade, tem um programa, esse mais pequenino, que é uma especialização de mestrado de gestão, que é número 1 no mundo. O que é impressionante. Falaste da Universidade de Cornell. Cornell, nos últimos 50 anos, foi número 1 no mundo na área da hospitalidade. Nós este ano destornámos Cornell. Como eu tenho essa ligação a Cornell, ainda hoje me custa acreditar como é que isto é possível. Mas, de facto, temos conseguido coisas incríveis. E, portanto, eu acho que a escola está a fazer algo que em Portugal nunca tinha acontecido. E não somos só nós. As outras escolas de Economia e Gestão têm conseguido acompanhar-nos nisto, que é, Portugal nunca foi um destino para estudar. E hoje estamos a afirmar algumas universidades em Portugal como destinos globais. E isto é particularmente interessante porque é muito prestigiante para o país que ele seja também conhecido pelas suas universidades. Correto. Não é? Quer dizer, tradicionalmente, se calhar o futebol dá-nos imensa popularidade, e ainda bem, não é? Todos nós gostamos do Ronaldo, que é conhecido em todo lado. Agora, o que as universidades podem dar ao país é um bocadinho diferente. E acho que, sob o ponto de vista de prestígio e de reputação, acho que as universidades podem, e estão neste momento nas nossas áreas, a trazer um contributo bastante significativo. E acreditas que as tuas próprias experiências internacionais, seja em Cornell ou na CBS, Harvard, na Kellogg, isso ajudou-te a potenciar a escola
para tornar-se ainda mais atrativa para os alunos internacionais? Ou moldou a tua visão de liderança para a nova SBE de alguma forma? Eu quero acreditar que sim. Portanto, a minha perspectiva, sem dúvida, é mais internacional porque eu tive todas essas experiências internacionais. Muitas das coisas que nós estamos a fazer são sempre em rede, são sempre em colaborações e parcerias internacionais. Referi os institutos, sei lá, o de AI. Na verdade, neste momento, o nome não é AI. Vai mudar e vai passar a ser, é o chamado Data Digital Design Institute, é o D-Cube, que é um instituto que existia em Harvard e agora existe cá, é uma parceria com Harvard. Portanto, possível porque sim, alguns dos meus colegas da Harvard, que eu já conhecia, acharam boa ideia, tentámos trazer para cá. Portanto, as relações que se vão criando ao longo de uma carreira académica internacional depois acabam por nos ajudar imenso quando chegamos a estas posições. Portanto, hoje temos, sei lá, só pensando nos Estados Unidos, temos relações muito privilegiadas com Harvard, com MIT, com a Carnegie Mellon, com NYU, com Stanford e sem dúvida o facto que eu tenho esta experiência internacional, muitos dos meus colegas também têm, porque eu acho que se calhar um aspecto que é muito importante no DNA da escola é aquilo a que nós chamamos não haver inbreeding, ou seja, não haver endogamia académica. O nome é um bocado horrível, mas isto significa o quê? Significa que nós, há muitos anos atrás, decidimos que não recrutamos os nossos doutorados. Uma coisa que é diferente na Nova versus muitas universidades portuguesas é que por esse Portugal fora, muitas vezes são os alunos de doutoramento que são recrutados para trabalhar na universidade. E, portanto, nunca há assim muita mudança de ideias, muita gente nova a entrar, porque, no fundo, entra-se ali num sistema de produção e de consumo, fica tudo muito fechado. Esta regra é uma regra que existe em muitas escolas de topo nos Estados Unidos e noutras partes do mundo, obriga-nos a ir sempre buscar pessoas diferentes, ideias frescas, que vêm de outros sítios. É assim que eu venho parar à Nova. Aliás, eu beneficio disso, não é? O meu passado, nunca fui aluno, nunca fui professor na Nova, tinha apenas uma ligação com um professor convidado, a 10%, já estava em Copenhaga, e portanto acabei por também beneficiar deste não hybriding, desta não endogamia. E acho que isso é muito importante para fomentar a inovação, porque de facto os colegas que estamos a recrutar sabemos que vêm de partes do planeta diferentes, eventualmente com ideias um bocado diferentes das nossas, e isso, no fim do dia, tem um impacto bastante positivo na escola. E isso de alguma forma, é uma materialização do espírito de inovação que se vive dentro da nova SBE. Eu passei por lá, portanto, posso atestar a esse espírito, mas a verdade é que, e vamos explorar aqui diferentes ângulos da inovação, porque tu nos traz essa diversidade de ângulos que podemos explorar, mas se calhar começar por este da educação na própria, da inovação na própria educação. A inovação nos modelos de ensino, nas frameworks, na transformação da educação formal versus a alternativa de modelos educativos muito mais acessíveis ou rápidos ou práticos, muitas vezes até chegando possivelmente ao extremo de questionar quão necessária vai continuar a ser a educação nos formatos que nós a conhecemos. Portanto, queria perguntar-te como é que tu vês o futuro da educação nesta medida, sobretudo da universitária, e especificamente nestas áreas que são as mais próximas da inovação, a gestão, a tecnologia, tudo o que tem a ver com as operações, a área financeira, todas as áreas que a nova SBE de alguma forma cobre. Como é que achas que vão evoluir nos próximos tempos? Qual é que é a inovação que vai acontecer nesta área como um todo? Bem, ótima pergunta, resposta difícil, não é? De facto, as coisas estão a mudar e é difícil antecipar o que é que vai acontecer. A inteligência artificial está a ter um impacto incrível na forma como as pessoas aprendem. E isto não foi planeado por nós, como é evidente, não é? Os nossos alunos estão a utilizá-la e nós sempre encorajamos a sua utilização. Eu lembro que quando cheguei as pessoas começaram a perguntar, então o que é que nós vamos fazer? Que política é que vamos ter? Vamos ter uma política de adotar e de abraçar a inteligência artificial ou vamos tentar proibir? Não sei se lembram que há 3 anos, por essa Europa fora, havia quem estivesse a discutir
que não devia ser permitida a utilização do ChatGPT, por exemplo. Isso é a história de parar a chuva Exato. com as mãos, não é? Exato. E portanto começámos a pensar, quer dizer, isto não dá para parar, não é? E nós estamos aqui para formar pessoas que vão para o mercado de trabalho e que vão para a vida real, e na vida real tudo vai ser permitido. E, portanto, nós temos é que usar o mais possível, temos é que pensar que implicações é que isto tem para nós, e muito cedo começámos a fazer isso e a fazer algumas alterações. Uma das coisas, por exemplo, há 3 anos, uma das coisas que imediatamente decidimos foi que, primeiro, nós queríamos abraçar a inteligência artificial e depois queríamos que os alunos a pudessem utilizar, por exemplo, para fazer as suas teses. E depois o que decidimos imediatamente foi que passava a ser mais importante a parte da discussão da tese. Porque, independentemente do que os alunos nos entregarem, que nós não sabemos quem é que escreveu, interessa que o aluno tenha capacidade e sentido crítico para discutir agora um tema. E, portanto, o documento está lá, não sei quem é que o fez, mas o aluno vai ter que responder aqui algumas perguntas e defender aquilo que está escrito. E, curiosamente, houve uma fase inicial, pelo menos, em que a oralidade e a importância da oralidade aumentou. Apesar de, se calhar, as máquinas e os algoritmos estarem a ajudar a fazer os relatórios aos alunos, eles agora tinham mais tempo para responder a perguntas e portanto, começámos assim, o que não deixa de ser uma maneira um bocadinho defensiva de começar, não é? Mas, quer dizer, abraçámos a tecnologia e hoje sentimos que, de facto, há muitas coisas que estão a mudar. Aqui uma das decisões importantes é, quer dizer, nós vamos usar a inteligência artificial para nos ajudar a aprender melhor, ou na realidade vamos acabar por cair numa situação em que a máquina vai começar a pensar por nós. Quer dizer, a máquina não pensa, mas há o risco de nós começarmos a recorrer sempre à tecnologia para nos resolver os problemas e deixamos mesmo de pensar. Isto aconteceu com outras tecnologias. Agora, há um estudo muito interessante sobre o que aconteceu à atividade cerebral dos taxistas. Isto foi feito em Londres, quando apareceram GPS, e é a mesma coisa. Quer dizer, vocês lembram-se, há uns anos atrás, em Lisboa, ou em qualquer sítio, nós íamos para a travessa do fim do mundo e o homem, acho que sei onde é, e lá ia, não é? E, portanto, hoje em dia, eles não têm que pensar. Sim. E todos nós estamos a ter que deixar de pensar, o que não deixa de ser um grande problema. E, portanto, temos que perceber como é que a ferramenta nos vai, a tecnologia em geral, nos vai ajudar a pensar cada vez melhor e dar-nos ali logo uma base para começar a pensar a outro nível, não é? Porque hoje, se quisermos escrever um texto, ele aparece feito, exato. mas aquilo não nos pode ser suficiente, se calhar. Vamos fazer um texto muito melhor porque vamos construir em cima de uma coisa que é uma base que alguém já, que alguém, neste caso, a tecnologia, fez por nós. Portanto, quer dizer, isto agora, se pensarmos no que é que isto significa para um professor em sala de aula e um aluno em sala de aula, de facto, o desafio é enorme e para já nem sabemos se a sala de aula vai continuar a ser muito importante no futuro, não é? Hoje fala-se muito, por exemplo, pensando noutros níveis de ensino, se calhar AI é a melhor maneira de ensinar muitas metodologias a miúdos. Para já a AI não se chateia, não se irrita, pode estar lá a qualquer hora. Paciência, não é? Não Exato, reage paciência, emocionalmente, não é? não é? E hoje já não é ficção, existe a Khan Academy, por exemplo, não é? Sabemos que está a funcionar bastante bem. Ainda agora estava numa conferência onde se estava a dizer que no futuro, se calhar, as escolas vão ser os sítios onde os miúdos têm que ir, e se calhar até é obrigatório mesmo que vão, por questões de socializar. Temos que aprender, ou vamos ter que ensinar aos miúdos a socializar, porque aí, se calhar, lidar só com máquinas não nos vai tornar socialmente muito aptos. Portanto, sim, desafios enormes em que estamos a pensar, não sabemos ainda bem como é que vai ser o futuro, mas temos a noção que este modelo se vai esgotar. E, portanto, estamos a tentar adaptar-nos. Muitas coisas hoje já são bastante diferentes, bastante mais adaptadas. O nosso ensino sempre foi muito prático. Estudamos os modelos, mas imediatamente, os modelos teóricos, mas imediatamente tentamos resolver problemas práticos. Por exemplo, uma coisa que temos vindo a desenvolver bastante é aquilo que chamamos os PBLs, Project Based Learning, que é, enfim, vamos a uma empresa, identificamos um desafio que pode ser um desafio de inovação. Por exemplo, isto era uma coisa que eu fazia bastante.
Qual é que é o desafio que esta empresa tem? Ok, então vamos agora arranjar uma equipa de alunos que, com o apoio de alguns professores, vai tentar ajudar aquela empresa aplicando o conhecimento que estudou nas aulas. E, portanto, isto é particularmente enriquecedor, porque muitas vezes, aliás, saem ideias muito boas, que as empresas, não é só empresas, é também organizações públicas, valorizam bastante. Ao mesmo tempo, como nós exigimos sempre que haja uma componente de conhecimento teórico, portanto, não são só coisas muito aplicadas, eles têm que estar a usar o conhecimento que adquiriram na classe. E, portanto, se nas aulas eles estudaram um determinado modelo, interessa que eles o apliquem, quer dizer, se fizer sentido aplicar. Mas isto dá-lhes uma capacidade de resolver problemas que, acho eu, prepara-os bastante bem para depois para a vida no mercado de trabalho. E mais uma das coisas que eu posso atestar, porque eu fiz vários enquanto estudante da Nova SBE para várias empresas e atualmente eu tenho uma função estou a trabalhar em grande consumo, numa função de brand management e um dos Project-Based Learning, um dos projetos em que trabalhei nessa metodologia foi precisamente na cadeira de brand management em que trabalhamos com Nestlé e imensa coisa daquilo que eu utilizei nesse projeto, ou que aprendi, ou conclusões a que cheguei, depois de ter aplicado essa teoria na prática, servem ainda hoje, há vários anos mais tarde, para fazer um melhor trabalho na minha empresa. Portanto, acaba por ser um ecossistema que ganha todos. Ganha a minha empresa agora, ganhou a empresa com que nós colaboramos naquele momento. Oportunidades surgiram depois entre as colaborações das pessoas que trabalhavam nesse grupo de projeto, de outro tipo de projetos. Portanto, a inovação cria-se também muito nesta interação entre estes diferentes stakeholders. Exato. Se calhar aproveitava, fica claro aqui que o papel das tecnologias emergentes, claro, como o AI ou os dados ou até outras, é muito grande no futuro, nos futuros modelos. Mas se calhar uma pergunta mais direta sobre a inovação. Isto é algo que ela pode ser ensinada ou é uma questão de mentalidade individual? Eu acho que pode ser ensinada. Quer dizer, mesmo os grandes músicos também estudaram música, não é? Não há dúvida que há uma parte vocacional muito importante para um artista. E há limites àquilo que dá para ensinar. Mas, quer dizer, os grandes artistas estudaram arte, os grandes músicos estudaram música, os pintores estudaram pintura. E, portanto, eu acho que a inovação pode ser ensinada e depois estimulada, mais do que se calhar depois ensinada, não é? É muito com base, quer dizer, interessa conhecer algumas coisas, conhecer alguns modelos, mas depois interessa perceber o que é que outros fizeram, como é que aconteceu noutras empresas, aprender com os exemplos dos outros e depois obrigar, quer dizer, estimular que aconteça. Eu trabalho num tipo de inovação, muita da minha investigação é sobre aquilo que chamamos de inovação aberta e do utilizador. E esta é uma inovação que acontece porque nós temos um desafio concreto e precisamos de o ultrapassar. E isto é uma coisa que nós sempre dissemos, não é? A necessidade é meio de muitas invenções. Para muitos de nós é sim uma coisa que dizemos e que não pensamos que seja muito real, quer dizer, nós vamos tendo necessidades, vamos resolvendo problemas, mas depois começamos a encontrar-nos, a deparar-nos com outras áreas onde as necessidades são muito maiores. Portanto, eu estava muito intrigado a certa altura com este facto de que a necessidade aguça o engenho, e então comecei a estudar saúde, porque lá está, então, se há uma área, haverá outras onde isto acontece, mas se há uma área em que as pessoas têm um forte incentivo para inovar, é, por exemplo, na saúde. O que é que acontece a uma pessoa que tem uma notícia de um médico que lhe diz que vai morrer? E o que acontece em muitos casos é que, eventualmente, não consegue fazer muito em relação a isso. Mas o que eu comecei a encontrar, para a minha própria surpresa, foram casos absolutamente inspiradores de pessoas que quase que se recusaram a aceitar a fatalidade e desenvolveram soluções super inovadoras para eles próprios tentarem dar a volta. E um dos primeiros casos que encontrei é um caso incrível de um inglês, um senhor que se chama Taylor Goldsworthy, que foi ao médico e isto já foi em 2002, e o médico disse-lhe precisamente isso: olha, o senhor tem um síndrome de Marfan, como sabem, é uma doença complexa, não vamos tentar aqui explicá-la, mas o que lhe acontece é que a sua aorta é frágil para o fluxo sanguíneo que por ali passa. E, portanto, o médico explicou-lhe: olha, então está a ver, isto vai ter uma ruptura e isto, infelizmente,
acho que vai causar a morte. E vai causar a morte nos próximos 24 meses, que são 2 anos. E para que isto tenha menos probabilidade de ocorrer, o que nós recomendamos que faça é que tenha uma vida muito parada, tente passar o resto da sua vida sentado numa cadeira ou deitado numa cama. Bem, o Theo foi para casa um bocadinho chateado com as notícias que tinha acabado de ouvir, como devem calcular, ia morrer, não estava a apetecer-lhe nada a morrer, e não morreu até hoje. Isto foi em 2002, e ele ia viver até 2004. Começou a pensar, então, mas eu tenho aqui uma aorta que é um tubo, obviamente mais complexo, e as pessoas em casa não devem tentar fazer isto em casa. Mas então, pensou, se eu tenho em casa um tubo que vai ter uma ruptura, eu não me sento à espera que a ruptura ocorra, não é? Claro que na aorta é mais complexo, mas ele começou a desenvolver um suporte aórtico. E uns meses depois apareceu no médico a dizer, doutor, tive cá, lembra-se de mim, disse-me que eu ia morrer, não fiquei muito agradado com a novidade, mas precisava da sua ajuda, porque se me puser isto à volta da aorta, talvez eu consiga viver mais uns tempos. E como devem calcular, o que é que o médico disse? Não tem nada a perder. Não, vá Bem, para quer casa, dizer- vá para casa sentar-se na sua cadeira. Claro, esse, não é? Mas é assim, Foi mas das duas uma. Olha, ter dito isso. por um lado, quer dizer, a medicina depois é muito conservadora, não é? E não é assim que as coisas funcionam, não é? Claro. É tipicamente o doente Claro. que Chega aparece, lá, meta-lhe aqui a isto à solução. volta, está aqui a solução, agora só precisa de cozer. Obviamente, ele teve alguma resistência inicial, mas a verdade é que em Londres ele conseguiu convencer o médico. E agora, a história é muito mais complexa e não vamos aqui Claro. ter tempo a falar sobre isso. Mas a verdade é que ele conseguiu convencer o médico a validar aquilo com ele e depois a fazer uma operação, e ele hoje é portador daquele device, e depois tornou-se aquilo a que nós chamamos um empreendedor utilizador. Ou seja, ele primeiro fez aquilo para ele e depois começou a produzir aquilo para outros. E eu vou falando com ele. Aquilo atingiu 1000 utilizadores. Ou seja, ele tornou-se empreendedor. Depois de perceber que aquilo funcionava com ele. Foi em abril de 2024 que ele atingiu os 1000 devices vendidos. Esse valor agora aumentou. Reparem, nós temos hoje uma coleção de cerca de 5.000 devices deste tipo, diferentes para diferentes situações de saúde, mas basicamente têm todos em comum o facto de foram desenvolvidos por doentes ou por utilizadores informais. Às vezes, agora já utilizando novas tecnologias, porque quando nós pensamos no que hoje a tecnologia permite fazer, é absolutamente incrível. E eu tenho aqui, não tenho, tiraram-me o telemóvel, mas se eu tivesse, eu conseguia ilustrar uma coisa, mas conseguimos falar, como se tivessem telemóvel, não é? Uma das pessoas que eu conhecia na Dinamarca, a certa altura, foi um senhor que se chama Hans, que é cego. E um cego tem, enfim, dificuldades que nós não conseguimos sequer imaginar, mas se calhar conseguimos imaginar algumas, não é? Ele, a certa altura, percebeu que o telemóvel podia ser muito útil, porque os novos telemóveis com câmaras permitem-nos fazer videocalls. E, portanto, quando ele precisava de ajuda, porque estava sozinho em casa e tinha que distinguir entre uma garrafa de água e uma garrafa de vodka, não é? Ele podia, este exemplo se calhar, enfim, Certo. pode não ser o melhor, mas ele fazia uma videochamada a alguém, porque para eles eram 2 garrafas. Mas a pessoa do outro lado dizia-lhe, epá, e ele próprio tocava, estás a ver a garrafa? Tipo, então, é essa? Ok, se queres o vodka, é essa. Então agarra essa. Portanto, e ele começou a utilizar, para muitas situações do dia-a-dia, a videocâmara e a videochamada para pedir ajuda. Depois ligava sempre ao mesmo amigo, não é? Se fosse eu, se calhar ligava ao Manel. E o Manel ia-me ajudando e tal. E depois ele começou a perceber que isto é extraordinário, porque foi feito por um tipo que é... Quer dizer, ele disse que ele é cego, ele não tem 100% de cegueira, mas tem um problema muito, muito grave. E, portanto, o que ele começou a desenvolver foi uma plataforma para juntar, por um lado, pessoas que têm baixa visão ou que são cegas, com voluntários, para não estar sempre a ligar aos mesmos amigos, coitados, que já estavam fartos das chamadas dele. E então, isto é extraordinário, porque este cego fez isto, e hoje
Eu tenho a aplicação e Já no agora, telemóvel. a aplicação chama-se Be My Eyes. Be My Eu Eyes. sou um dos voluntários. Ah, é? Pronto. Portanto, conheço muito bem a Exatamente. aplicação. E já me ligaram para perguntar peças de roupa. Estão a ver as etiquetas. Olha, isto qual é o tamanho? Qual é o número? Coisas deste género. É isso E eu mesmo. responder. Ou seja, isto é extraordinário. absolutamente É extraordinário, não é? E hoje, esta aplicação desenvolvida por um cego na Dinamarca. A Dinamarca é um país com 5,5 milhões de habitantes. Tem 9,4 milhões de voluntários, como o Manel e como eu. Exatamente. E já ajudou mais de 940 mil pessoas invisuais ou mesmo cegas. E, portanto, é extraordinário o que a tecnologia permite. Mas isto é só o princípio, porque na realidade o Hans começou a perceber que, em certas alturas, na realidade, em vez de ligar ao Manel ou a um voluntário qualquer, é muito mais interessante se puder falar com a máquina. Por exemplo, se eu estiver em casa a escolher a minha roupa interior, a minha casa está toda desarrumada, se calhar prefiro falar com uma máquina. Hoje, as aplicações, até o ChatGPT permite-nos fazer isso, não é? Permite-nos falar com a máquina e que vai lendo o que está a ver. Né? Se estivesse aqui com o telemóvel, ele dizia, estás aqui, se calhar estás a ser entrevistado, estão a falar duas pessoas muito simpáticas à tua frente, com microfones, parece que é uma entrevista. E, portanto, ele começou a utilizar a inteligência artificial e hoje muitas destas chamadas já são facilitadas por inteligência artificial. E, portanto, é absolutamente incrível o que isto consegue fazer para um cego. Em que nós já vimos situações em que, por exemplo, o Hans em Londres anda a passear, a fazer sightseeing. Eu não sei se A expressão é adequada para um cego. Mas em que basicamente ele anda na rua, vai tendo a descrição, olha, esse é o Palácio da Rainha, a Rainha deve estar, porque na realidade a bandeira está hasteada, portanto, a Rainha que agora já não existe, não é? Agora é um rei. Exato, correto. Na realidade. Ou, por exemplo, ele a certa altura a dizer para a app, eu queria apanhar um táxi. Isto é um cego, neste caso é mesmo um cego, em Londres a querer apanhar um táxi. E basicamente a app diz-lhe, olha, estás a virar para o trânsito, eu vejo que vem lá um táxi, quando eu disser, tu levantas o braço. E um tipo cego, hoje, com a ajuda da AI, consegue, por exemplo, utilizar táxis e apanhar táxis em cidades com trânsitos caóticos como Londres. Ou seja, nós começámos a perceber, de facto, que a tecnologia pode ter um impacto absolutamente incrível. Não é? E para pessoas, por exemplo, que estão em situações desfavorecidas, como um cego, não é? O potencial é incrível. Eu, ainda no outro dia, ele participa em muitos dos nossos eventos, ele dizia isso mesmo, olha, eu acho tudo isto bastante extraordinário, porque eu hoje tenho na minha plataforma quase, enfim, não é ainda ao dobro, mas muito mais gente que eu tenho no país onde eu moro, e agora finalmente tenho 3 clientes. Nunca tinha vendido nada na vida. Porque tudo isto é gratuito e agora tem 3 clientes. E os primeiros clientes que ele teve foi a Google, a OpenAI e o Facebook. Porque estas aplicações estão agora... e na realidade há um quarto que é a Ray-Ban. Porque depois basicamente percebeu-se que andar com telemóvel não tem interesse nenhum. E agora há uns óculos da Ray-Ban que têm tem umas câmaras, tem uns speakers, basicamente estão sempre a Da descrever. Meta, não é? Da Facebook também, são também da Facebook. Exatamente, Também da em Facebook. parceria com a Meta, Certo. com a Meta. Meta. Portanto, absolutamente incrível o que a tecnologia permite. E, portanto, a questão começou pela inovação, não é? Aquela velha máxima de que a necessidade é mãe de muitas invenções, que tem sido aquilo que eu tenho estudado mais, é absolutamente incrível. E, portanto, o que eu gosto mesmo é de situações onde há muitas necessidades, porque aí encontramos inovação que nunca mais acaba e começamos a estudar inovação, por exemplo, em países em vias de desenvolvimento. Nós vivemos confortavelmente aqui na Europa, onde os problemas estão quase todos resolvidos, dito assim, de forma simples, não é? Mas quando vamos para países em vias de desenvolvimento, muitas vezes vemos que as soluções engenhosas que as pessoas têm que desenvolver para elas próprias têm um enorme potencial de se tornar até produtos nesses mercados e até noutros. Portanto, temos, enfim, estudado para além de depois fomentado este tipo de programas. Por exemplo, criámos programas com parceiros internacionais para ajudar, neste caso, doentes, inovadores. Fazemos isso aqui em Portugal, na Nova, também com a ajuda da Medical School, mas depois, por exemplo, fazemos isso em Barcelona, no IES, e fazemos isso na Copenhagen Business School, onde eu estava antes. Temos colaborações com a MIT e com a Harvard, que têm programas
parecidos com quem também colaboramos, e sempre aqui com a premissa de que hoje os limites da inovação são absolutamente incríveis e vemos que, de facto, esta coisa dos utilizadores terem necessidades para resolver tem um potencial que nunca mais acaba. E eu agora podia continuar a falar sobre este tema. Sim, sim. Na verdade, Oportunidades. e vai. Que eu tenho uma pergunta de follow-up a isto, que é, se tu achas que na verdade é esta autogestão, autocriação de soluções para os nossos problemas, seja num contexto da criação de um próprio negócio, seja no contexto da criação de uma forma mais eficiente de fazer um processo quando trabalhamos para outra organização, seja em contexto de força, seja até para uma solução mais de impacto social que criamos para resolver uma dificuldade nossa qualquer ou de alguém que nos é muito próximo, embora não tenha certeza se isso ainda qualifica como inovação do utilizador, mas achas que está aqui o tipo de skill, de competência, de conjunto de competências até, na verdade, porque isto envolve criatividade e resolução de problemas e várias outras, depois até pode envolver alguma construção em si, não é? Para continuarmos a ter talento competitivo, passará por aqui por potenciar este tipo de mindset e skills no talento que vai trabalhar nas próximas empresas ou que vai construir as próximas organizações. No fundo, é isto o futuro da liderança? Acho que é isso que Sim, estou a tentar perguntar. excelente questão. Eu acredito que, de facto, o skill mais importante vai sempre continuar a ser saber pensar. Porque se nós soubermos pensar, sabemos resolver os problemas todos que nos aparecerem à frente. Ou pelo menos vamos tentar, não é? Podemos não conseguir resolver, há muitos problemas ainda que não estão ultrapassados. Mas se nós nunca deixarmos de pensar, nunca perdemos capacidade de análise e depois de criticar as soluções que nos são postas à frente, claro que eu posso simplesmente perante uma qualquer situação, simplesmente desistir e aceitá-la. E isso não me levará nunca a mais inovação. Mas se nós continuarmos a fomentar um espírito crítico, até de alguma insatisfação, este copo que me deram, este copo podia ser diferente, não é? E eu posso desenvolver um copo muito mais interessante para uma necessidade qualquer específica que tenha. E, portanto, ter esta insatisfação total, quase constante com as coisas com que temos que lidar tem vantagens. Porque o que acontece hoje é que todos nós temos à nossa disposição uma quantidade de ferramentas, de tecnologias que não existiam. Não é? O poder computacional que temos no telemóvel, as aplicações, o que dá para fazer hoje com os nossos telemóveis, podem nos levar a ter duas atitudes. Uma é, olha, está aqui tudo feito, eu para acordar de manhã ponho o despertador e para, não é, ver, há uma app também que controla o meu sono, e, quer dizer, está ali a minha vida toda, mas também posso utilizar o telemóvel para me ajudar a desenvolver coisas melhores, apps, por exemplo. E, portanto, acredito muito que os líderes vão continuar a ser as pessoas que vão estar sempre à procura de mudar as coisas à sua volta. Os exemplos dos doentes inovadores são ultra inspiradores, porque, quer dizer, obviamente nem todos os doentes conseguem fazer soluções que os ajudam de forma significativa a melhorar a sua saúde. Nem toda a gente vai conseguir fazer isso. Mas o facto de que algumas conseguem, e algumas em situações, eu gosto de dar estes exemplos de pessoas completamente desfavorecidas, porque é extraordinário o que eles fizeram, não é? Quer dizer, se um cego fez aquilo, nós, não é? Que vemos e que sabemos que é tão difícil criar uma empresa, temos que pensar duas vezes antes de desistirmos. Tipo assim, não, porque aquele tipo, para além de todas as dificuldades que nós temos, tem uma que nós não temos e conseguiu. E, portanto, o que eu acho é que cada vez mais a tecnologia nos vai facilitar a vida. E se calhar agora fazer uma pergunta também sobre o impacto social, não é? Que papel é que uma escola, até fazia duas, não é? Dois em um. Que papel é que uma escola de negócios, como a nova, deve ter na promoção da inovação social, ok? E também um desafio que é, se tivesse de escolher entre preparar alunos para ter sucesso ou para resolver uns problemas maiores e os desafios da sociedade, qual é que seria a prioridade?
entre ter sucesso e resolver. Um problema maior da sociedade. Qual seria a empresa? Então, para nós, no ADN da Nova, tem sido muito importante o propósito. As coisas acontecerem com um determinado propósito. Eu acho que os nossos alunos também nos escolhem por isso. Ou seja, sabem que o sucesso é uma coisa um bocadinho difícil de definir, não é? E, portanto, claro que há uma maneira, há algumas métricas para muita gente, é ganhar muito dinheiro. Não é bem aquilo que nós acreditamos. Claro, nada de errado, se alguém quiser ganhar muito dinheiro e se esse for o seu objetivo, também há espaço para isso. Mas, quer dizer, o sucesso é também conseguir mudar uma comunidade, é também conseguir resolver um problema que ninguém tinha resolvido antes, é conseguir, enfim, ter impacto social, ter impacto ambiental. E, portanto, por exemplo, quando falamos, e nós falamos muito em impacto, falamos muitas vezes no chamado triple bottom line, não é? Para além das coisas terem um impacto financeiro, não é? Se eu crio uma nova empresa, eu podia-me focar só no dinheiro que vou fazer. É uma opção, muita gente seguiu esse caminho, mas se calhar quer também que ela tenha um impacto social positivo e, por exemplo, um impacto ambiental também positivo. E esta preocupação é algo que, pelo menos, nós que tentamos incutir nos nossos alunos. Pois eles, obviamente, são livres de fazerem aquilo que querem, mas eu acho que no nosso caso, sem dúvida que a resposta tem sido, a pergunta era sobre a inovação social. Nós não estudamos e não ensinamos só a inovação social, mas isso tem sido um dos nossos propósitos. Muitas das coisas que fazemos têm uma forte componente social, conseguimos, aliás, também recrutar académicos muito bons nessas áreas. Temos, por exemplo, uma professora que fomos buscar, professora já sénior, ela já era sénior na Universidade de Nova Iorque e que é uma referência mundial nestas áreas e que está agora connosco. Como também temos, quer dizer, Corporate Innovation, uma componente muito forte, ou seja, a parte da inovação tem sido muito presente na atividade das nossas escolas e hoje, na realidade, desde os programas onde, não sei se me engano se disser, que em todos existem cadeiras de inovação ou pelo menos módulos de inovação, até aos institutos que referi há pouco, existe sempre uma preocupação com a inovação e, portanto, acho que isso é uma das coisas que me atrai muito nesta escola. Ou seja, as escolas e as universidades por esse mundo fora não são todas tão inovadoras, estão constantemente a mudar coisas como a nossa. É uma escola muito irrequieta e isso às vezes dá trabalho, não é? Claro. Porque, quer dizer, os nossos alunos, por exemplo, são muito irrequietos e nós fomentámos isso neles, mas às vezes significa que depois quando eles nos vêm com as ideias mais, ia dizer absurdas, mas não são, muitas vezes são boas ideias, parecem-nos absurdas. Nós vamos ter que os ouvir e vamos ter que tentar acomodar algumas dessas ideias e ainda bem que o fazemos porque depois dali saem coisas boas. Nós temos neste momento uma produção, quer dizer, nós como escola, não é? Uma capacidade de produção de startups absolutamente incrível. Há pouco tempo fomos considerados a quarta escola mais empreendedora da Europa. E vem muito da atividade também, obviamente também dos professores e até dos outros colaboradores, staff, mas principalmente dos nossos alunos. Pedro, fazia-te agora só uma última pergunta para concluirmos, que no fundo é para nos ajudar a materializar um bocadinho este ponto que estavas a fazer agora, e de algum modo deixar aqui uma visão clara sobre a tua perspectiva pessoal e consequentemente da nova SBS, se tiver uma, de qual é que é então, ou quais é que são os papéis que uma escola de negócios, como é a nova SBE, deve assumir para liderarmos todos em conjunto, enquanto nação, o nosso progresso nesta área da inovação. Tocamos na formação dos alunos, referiste alguns exemplos sobre algumas colaborações,
De que forma é que tu vês isto? Quais é que são os papéis e a Nova SB tem, dentro desta ideia do role to play, e também muito ligada com a ideia do propósito, tem alguns que são mais transparentes, mas para quem não conhece tão bem a escola, ou para quem teve noutro tipo de escolas que não as de negócios, seja engenharia ou quaisquer outras que tenham esta relação próxima com a inovação ainda assim, quais é que achas que estes papéis devem ser? Eu gosto da ideia de que nós podemos ser um farol, no sentido, um farol que vai mostrando um caminho possível, não é? E isso significa o quê? Significa que, para muitas empresas, é o sítio onde vão, por exemplo, não apenas para treinar, para formar os seus recursos, mas vão para fazer coisas que se calhar não conseguem ainda fazer no mundo real. Se calhar, por exemplo, estamos aqui a falar de inteligência artificial, ou estávamos há pouco. Se calhar na área da saúde, os hospitais hoje debatem sobre a introdução de mecanismos tecnológicos para fazer diagnóstico médico. Lá está, uma coisa que se calhar no futuro vai nos ajudar, ou vai ajudar os médicos a fazer diagnósticos mais rápidos. Mas antes disso começar a ser feito pelos hospitais de Lisboa, vai ser preciso fazer muita experimentação, vai haver muita discussão em torno do tema, vai haver questões éticas, mas nós queremos que de repente seja uma máquina a dizer-me que eu tenho um tumor que pode ser maligno e que eu posso morrer. Quer dizer, há aqui um conjunto grande de questões que se levantam e eu quero que a minha escola seja o sítio onde pode haver o debate em torno da questão ética, pode haver por exemplo, a experimentação tecnológica, e por exemplo, nós criámos agora um chamado AI Experimentation Lab, que é um laboratório que está equipado com câmaras, sensores de vários tipos, para medir reações das pessoas, portanto, para fazer aquelas coisas que no mundo real ainda vamos demorar algum tempo a poder fazer. Mas que ali vamos poder fazer, vamos poder estudar, os alunos vão poder experimentar, os investigadores vão poder investigar e colecionar dados para publicar os seus papers, as empresas vão ficar a perceber, olha, funciona muito melhor do que nós pensávamos na realidade. E, portanto, esperamos assim poder, por exemplo, acelerar a velocidade com que a inovação chega ao mercado. Porque muitas vezes é experimentando, não é? E, portanto, um laboratório pode nos ajudar a experimentar. E depois, obviamente, vamos continuar a fazer aquilo que sempre fizemos e que, se calhar, mesmo assim, é mesmo o que fazemos melhor, que é educar pessoas. Educar no sentido de educar é uma palavra que, se calhar, já não me agrada, apesar de eu a ter utilizado agora. É mesmo preparar o melhor possível as pessoas, os nossos alunos, para o futuro que é completamente incerto. E em que eu acredito que o mais importante vai continuar a ser pensar, pensar no sentido das pessoas que precisam de levar dali algumas ferramentas para saber resolver os problemas. Sempre usando tecnologia, se calhar porque ela hoje é omnipresente, não é? Eu estou a falar na tecnologia porque, quer dizer, nós estamos aqui rodeados de tecnologia, dos bolsos a todas estas câmaras e, portanto, ela é ubíqua, como também se diz, e, portanto, é absolutamente óbvio que a tecnologia vai continuar connosco. Ela está na sala de aula, não é? Os alunos estão carregadíssimos de tecnologia, os professores também, e, portanto, isso parece... Agora, o mais importante vai ser que estes futuros profissionais, quando chegam ao mercado, vão ter as ferramentas que vão precisar para encarar os problemas e os ultrapassar. E, portanto, acho que esse talvez seja o skill que vai continuar a ser mais importante. Mas, portanto, eu gosto da imagem do farol, que vai à frente, que ilumina. Acho que em Portugal temos conseguido ser, nas nossas áreas, esse farol que se tem afirmado internacionalmente e que trabalha com empresas, trabalha com pessoas. É uma plataforma completamente aberta. A nossa escola, se conhecem o nosso campus e conhecem, é de propósito uma escola aberta e aquilo é também um convite. Não é só para os vizinhos utilizarem os nossos restaurantes e os serviços todos da universidade, é mesmo para as empresas, para as pessoas em geral. Uma das coisas que muitas vezes nos dizem é: mas como é que vocês deixam que a vossa biblioteca esteja aberta
há alunos de todas as universidades eu vou dizer de Lisboa, quer dizer, mas de Califórnia. Exato. Quer dizer, não, isso é de propósito, não é? Nós achamos mesmo que temos que ser um espaço aberto, não queremos tratar só bem os nossos alunos, quer dizer, há muitos sítios que é o contrário. Tem que se ter um cartão da própria universidade para entrar na biblioteca e para entrar nos espaços. Não, o nosso campus é espetacular, para começar, e, portanto, e está aberto 24 horas por dia para todos os alunos de todas as universidades. Enfim, e portanto, e acho que esta cultura de estar aberto para a sociedade, para os ajudar ou nos ajudarmos mutuamente a resolver o problema, acho que é uma parte muito importante daquilo que nós queremos ser. E é isso que estamos a tentar fazer. Em Portugal e no mundo, porque, apesar de tudo, acreditamos que a partir de Portugal podemos, e já estamos a fazer isso, não é? Não apenas a educar pessoas que depois se vão embora para outros países, mas também a resolver problemas em empresas. As empresas hoje também são muito internacionais, que não estão necessariamente aqui. Somos uma organização verdadeiramente global. Chegámos ao fim. O tempo foi curto para tanta coisa que haveria para contar e para dizer, tanto ele passou muito rápido. Foi uma verdadeira lição de inovação na educação. Obrigado por isso. Obrigado. Foi um prazer estar aqui convosco. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva de inovação na área da educação e do ensino, que é um tópico fundamental para a evolução do nosso país, mostrando que a inovação também aqui é o motor da transformação. Mas também da inovação do utilizador e de como nós temos todos essa agência para criar as nossas soluções e como isso poderá ser cada vez mais relevante, a par com a capacidade de pensar, que será sempre necessária. Portanto, obrigada, Pedro, e obrigada também, um obrigada especial, como sempre, ao Mel, que nos acolhe neste estudo incrível, ao SAP, o nosso parceiro de mídia, e claro, a todos os inovadores que estão desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. E já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar, como sempre, com a vossa visita. Até lá, continue a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!